Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, clica aqui, ó, aciona, se inscreve para que você possa estar por dentro de tudo que acontece no setor que movimenta 1/3 da nossa balança comercial. Meu entrevistado dessa semana é o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini. Pomini, obrigado pela tua presença. Que prazer te ter aqui. Porto 360. Patrocínio. Pomini, confesso que eu esperei, quando anunciaram você como presidente da Autoridade Portuária, a mídia toda correu e eu falei o seguinte: vou esperar, deixa o presidente sentar, se acomodar, colocar o planejamento em dia para que a gente possa ter a tranquilidade de tratar, Pomini, de 3 assuntos que eu acho que são muito importantes no nosso setor: turismo, emprego e economia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Maxwell. É uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo conceituado programa Porto 360. Você presta um serviço muito relevante para toda a comunidade portuária, para o Porto de Santos, Estado de São Paulo. Você divulga as operações da maior estrutura de logística do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos. Então é uma honra estar aqui com você. Pomini, vamos começar pela questão do turismo, né? A gente acompanhou mais recentemente o anúncio que foi feito pelo Porto Valongo, né? O tão sonhado espaço ali no Valongo por toda a sociedade. Eu acho que pelo país, de um modo geral, já houveram aí inúmeras comparações com Porto Madeiro lá na Argentina, até propriamente lá em Belém, como a gente o sabe, como funciona. Aquele espaço, né? A gente viu o projeto, eu particularmente acompanhei esse projeto bem de perto, tive a oportunidade de gravar localmente, fui lá ver, né? Eu costumo dizer que eu amo laboratório, né? Não é só a gente falar, tem que ir lá ver, acompanhar, como você o faz, eu já vi e te acompanho nas mídias sociais. E ali naquela localidade eu percebo que a gente tem uma praça, um espaço de convivência e a gente também tem um espaço gastronômico ali pelo que está sendo proposto no projeto. E aí vai minha primeira pergunta. Eu tive tão recentemente no Panamá, né? E fui visitar, Pomini, ali o Centro Velho, que é muito parecido com o Centro de Santos. É muito parecido, muito parecido. E lá eles têm uma preocupação muito grande com essa questão da gastronomia, principalmente da atratividade de bons negócios, para que você possa ter um ticket médio bom naquela localidade e aí, consequentemente, você gera emprego, você movimenta aquela localidade e aquilo não se torna, num futuro, né, um projeto que acabou, entre aspas, não dando certo. Não estou dizendo que não vai dar certo, mas ali existe uma preocupação nesse sentido. Como é que está esse projeto? Eu sei que é um projeto capitaneado pelo Trinque através da prefeitura, né? Mas, de uma forma ou de outra, a autoridade portuária ali tem o seu poder de influência em relação a esse projeto. É uma parceria estabelecida entre prefeitura e autoridade portuária para a revitalização onde funcionavam os armazéns do 1 ao 8, conhecido como Parque Valongo. Na verdade, o projeto de Parque Valongo, implementação do parque, é um pouco mais amplo. E ele copia uma tendência mundial de recuperação do centro histórico. Então, em todas as grandes cidades do mundo, né, nós temos o centro velho histórico abandonado, que foi substituído por uma operação moderna, com prédios novos, né, que atendam o mercado. Isso acontece em São Paulo, acontece em Santos, acontece na Bahia, acontece em várias cidades do Brasil e do mundo. E o modelo adequado que demonstra um certo bom resultado é a ocupação dessa região outrora abandonada. E para ocupar é preciso que você gere atrativos com o turismo. Claro. Na região central de Santos, nós conhecemos, que é riquíssima, nós temos ali Museu do Café, Museu do Repelé, Estação Escola, tantos bares e restaurantes que são históricos, né? As ruas, os prédios. E pensando nisso, a prefeitura, há cerca de 10 anos, decreta aquela região como o Parque Valongo. E nesses últimos 10 anos, prefeito Paulo Barbosa, prefeito Rogério, a prefeitura de uma forma geral, vem convidando a autoridade portuária a participar, cedendo a área do cais, que é a área mais atrativa, Sem em dúvida. especial porque tem o canal,
que é o que recebe os navios. Então, armazéns 4, 5 e 6 foi fruto de um TAC, Ministério Público, Prefeitura e Autoridade Termo de Portuária. ajustamento de conduta. Perfeito. O 7 será uma escola de tecnologia relacionada à área portuária. Aliás, você está convidado a participar conosco com as sugestões. O SESI, a Associação Comercial, a nossa Superintendência de Tecnologia está debruçado sobre o projeto, ou seja, o conteúdo, a exploração desse armazém 7. O 1, 2 e o 3 é da autoridade portuária. Então, nós, em parceria com a Prefeitura, estamos padronizando o procedimento de revitalização que será adotado para o 4, 5 e 6, também para o 1, 2 e o 3. Lembrando que aquela área no projeto original receberá também o Concais, que é o terminal de passageiros. Então, fomentando essa ideia, que é um projeto antigo da Prefeitura, para o recebimento de turistas que virão pelas rodovias, a ideia do cais, com a transferência do Concais, terminal de passageiro, para aquele local, é que a gente possa receber também cerca de 30 mil turistas que virão pelo mar. Então, ou seja, com isso a gente ocupa, oferecendo infraestrutura adequada para os turistas, principalmente com restaurantes, lojas, né, locais que ofereçam lazer para as crianças. Então, esse é o projeto e nós estamos engajados com a Prefeitura e no nosso cronograma nós entregaremos no próximo ano o Parque Valongo funcionando conforme já foi anunciado. Tá aí, julho de 24, Julho né? de 24, essa é a proposta isso mesmo. de entrega daquela localidade. Presidente, o senhor comentou em relação à ida do Concais para aquela localidade, né? Então, para que a gente possa deixar bastante claro, a gente tem ali o 1 e o 2 e o 3, que ainda vai haver um projeto de revitalização para aquela área colado com o Concais, com a transferência do Concais. Perfeito. Já o 4, o 5 e o 6, nós teremos ali naquela localidade a implementação do Parque Valongo. Isso O Parque Valongo ele vai ser uma praça e vai ter ali algum equipamento também para poder fomentar o turismo naquela localidade. Minha primeira pergunta. E a segunda, o senhor comentou em relação à estrutura do 7, né, para uma escola de formação. Fico muito feliz. Confesso, muito feliz. Primeiro porque eu acho que Porto de Santos tem que ser um formador de mão de obra não para o Porto de Santos, mas para a América Latina, né? A gente tem capacidade, competência aqui na nossa região para fazer um processo de capacitação para a América Latina. E aí vai o meu questionamento, presidente. Vamos atrair a iniciativa privada para cuidar desse processo de capacitação, uma vez que nós temos aí uma velocidade muito grande de incremento de tecnologia, de inovação. Nós tivemos mais recentemente em Israel, em Rotterdam, conhecendo estruturas de capacitação que têm celeridade para acompanhar esse movimento, ou nós vamos ficar refém daquele modelo que a gente já conhece, que tem as suas particularidades para contratação e para movimentação na velocidade que o setor portuário precisa. O bom resultado geralmente é oferecido pela parceria entre o público e o privado, e nós fomentaremos a participação do privado. Será assim, inclusive, para a gestão dos armazéns do 1 ao 3. Na verdade, o Parque Valongo, ele contempla os terminais 1 ao 8. Sim. E 1, 2 e 3 é onde nós temos, neste local nós temos os armazéns que serão restaurados. Para quem não conhece, é onde começa o dente ali do Ecoporto ali, né? Aquele dente. No dente do Ecoporto. O Ecoporto, ele será deslocado para a esquerda, o Concais utilizará uma perna daquele dente com um cais para o recebimento de 3 navios. 3 navios? 3 Uau. navios, né? Um na área interna, outro na área externa e outro em um dos dentes. Então, essa área será adequada para o recebimento do Concais. Então, o 1, 2 e 3, restaurantes, lojas, isso a gente vai decidir em conjunto. Inclusive, hoje nós temos uma audiência pública, segunda audiência pública organizada pela Prefeitura e Autoridade Portuária, para ouvirmos as sugestões, colhermos as sugestões da população, dada a importância do tema. É preciso que a gente leve em consideração, principalmente, o fomento ao mercado local, ali nas ruas, já instalados nas ruas do Centro Histórico de Santos. Até porque está do lado do Valongo ali, Museu Pelé, né? Você tem outros equipamentos ali próximo. Nós temos, por exemplo, o restaurante português, Sim.
Então, se nós instalarmos um outro português no cais, obviamente vai gerar um prejuízo, né, para o restaurante que já está ali há muitos anos. Então é preciso que a gente trabalhe com essa integração, né? Qual restaurante poderá ser instalado? Que tipo de estrutura adequada para o recebimento dos turistas? Então, 1, 2, 3, né, o funcionamento desses restaurantes, lojas. 4, 5, 6, como é uma área que já não tem mais armazém, será uma área de contemplação, inclusive com a previsão no projeto da implementação de uma roda gigante, né, que foi anunciada inclusive pela Prefeitura. E o 7, como você disse, será a nossa Escola de Tecnologia Portuária. Que vai ajudar também na circulação e fomento ali daquela região. Vai estudar, inclusive, as operações portuárias. A gente pretende ali capacitar profissionais para que atendam os operadores portuários. A gente pode fazer uma parceria, inclusive, com o seu importante programa que é anunciado, o Porto, o Desafio. Tá aí, ó. Vai ajudar a selecionar profissionais para que sejam capacitados na sequência na nossa Escola de Tecnologia. Proposta aceita. Então, a ideia é essa. Agora, o que a gente tem feito para errarmos o menos possível? A gente tem provocado a sociedade para que venha com as boas ideias, com as boas sugestões, o mercado, a associação comercial, o SESI, né, e todos os demais interessados. Até porque eu costumo dizer que nós falhamos no passado. O Porto de Santos é a maior infraestrutura de logística do Hemisfério Sul. Quem conhece o Porto sabe da grandeza que ele oferece e da importância que ele exerce para a economia do Brasil, né, e para o Hemisfério Sul. Agora, quem não conhece, muitas vezes, Max, fica com uma má impressão. Sim. Porque quando chega a Santos, encontra trânsito, fumaça só problema, né? E abandono. O Porto é problema. Ele olha para os armazéns, ele encontra abandono. Ou seja, isso foi falha nossa. Chegou o momento de a gente recuperar tudo isso. Mostrar para a população e para os turistas, de uma forma geral, que o Porto de Santos oferece uma das mais avançadas tecnologias portuárias do mundo. Nós temos aqui grandes empresas nacionais e internacionais que concorrem com outras empresas em qualquer porto do mundo. Não deixamos a desejar para ninguém, né, presidente? Isso demanda promoção. Nós precisamos promover o Porto de Santos, que é um patrimônio para o Brasil. Então, a integração, a implementação e a entrega do Parque Valongo tem relação com essa proposta de promoção do Porto. Presidente, falando em promoção, né? Acho que tem pouca gente ouvindo a gente aqui. Eu não vou me ater à nossa audiência, mas tratar diretamente desse último tema aí relacionado à questão do turismo. Eu sempre comentei, eu tenho um orgulho muito grande da nossa praia. Eu, Maxwell, particularmente falando em relação a Porto Cidade, né? Eu tenho uma paixão pela Praia de Santos, assim como pelo Guarujá, né? Até propriamente por São Vicente. E eu costumo dizer que a gente falha muito no receptivo, né? Quando a gente fala de turismo, o senhor viaja pelo mundo, eu já viajei, o senhor viaja pelo Brasil. A grande diferença é o receptivo. Como você recebe aquele turista que chega na tua região. E o turista que chega aqui, a gente tem dificuldade de levá-lo na praia, né? Porque existe uma série de regras e impedimentos que não pode circular uma van, que não pode circular um ônibus, que não pode nada, absolutamente nada, né? E o turista que chega ali no Porto de Santos por um cruzeiro, ele tem dificuldade de ir à Praia de Santos. Isso está sendo tratado também com a prefeitura para que a gente melhore o nosso receptivo, que hoje, já que o senhor fez uma meia-culpa, eu vou fazer uma meia-culpa como cidadão, que hoje é muito ruim, presidente. Olha, esse é um tema muito relevante e tem relação direta com o que nós falávamos agora há pouco, ou seja, promoção do porto. As pessoas que chegam na região portuária, na cidade de Santos, cidade do Guarujá, elas não fazem a diferença da chamada competência. Essa área é de competência do Porto, essa é da Prefeitura do Guarujá. Elas fazem uma análise da região como um todo. Então, é preciso que todos os órgãos, eles se reúnam e trabalhem esse tema como deve ser tratado. Ou seja, o fomento ao turismo. Como as pessoas são recebidas, como o turista, principalmente o estrangeiro, ou mesmo o nacional que vem de outros estados, é recebido. Nós criamos tantas regras, né, Max, que muitas vezes a gente gera ineficiência na outra ponta, em razão da nossa burocracia, excesso de normas, e obviamente gera um desestímulo para as pessoas que querem conhecer. Então, com o túnel, com a construção do túnel, né, esse túnel, ele
gerará um impacto direto na vida de cerca de 2 milhões de pessoas. Uau, um número bem Principalmente expressivo. dos turistas, né? Que virão para conhecer o túnel também. Então é preciso que as cidades estejam preparadas. Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão. Então, nós precisamos sentar todo mundo e exatamente trabalharmos essa logística para o turista que deverá ser oferecida de forma adequada. Costumo dizer, presidente, que a gente tem, obviamente, né, o ônus da operação portuária e o bônus é o cruzeiro. Né? O cruzeiro é o bônus, lá onde você vai movimentar a cidade, onde você vai aproximar essa relação que todo mundo julga e fala, né, chamado Porto-Cidade. Presidente, vamos partir para economia, né? Vamos falar do processo econômico aqui na nossa região e o impacto disso e principalmente a estratégia que vem sendo implementada. Eu não estou aqui para fazer julgamento, mas na gestão anterior as pessoas tinham um sentimento de afastamento, né? O cidadão em relação ao porto, como o senhor pontuou, né? O porto estava bem distante e mostrava muito problema. A partir do momento, e essa é uma análise minha, agora eu estou fazendo uma análise, não fiz o julgamento, mas vou fazer a análise. A partir do momento que essa nova gestão, né, sentou na cadeira da autoridade portuária, capitaneada pela tua presidência, eu percebi uma preocupação muito grande com a cidade, com o cidadão, de proximidade ao cidadão. Nós estamos aí batendo recordes atrás de recordes de movimentação com exportação de commodities. Commodities transformam o Porto de Santos num porto de passagem. Não estou dizendo aqui que é bom ou que é ruim. Nós estamos falando do processo como ele ou funciona. Carga de valor agregado é o que gera emprego, né? Indo até para o nosso terceiro tópico. Nós vamos aumentar a capacidade do Porto de Santos para movimentação de containers, presidente? Sim. Você tocou num assunto que é muito sensível, importante para todos nós, Max, como todos que nós falamos. As gestões que passaram, elas se preocupavam basicamente com as obrigações da autoridade portuária, que são as obras de infraestrutura, ou seja, manutenção do calado, né, possibilidade e estudos para o aprofundamento do calado e manutenção ou construção das perimetrais, que são as vias de acesso, entrada e saída dos caminhões. Essa é a obrigação básica da autoridade portuária. E nós deixamos de fomentarmos a integração porto-cidades. Eu costumo dizer que o Porto de Santos é o retrato do Brasil. Nós temos por aqui 30% do nosso comércio exterior. Muita riqueza, muita organização, grandes operadores, grandes empresas, logística que pode ser replicada mundo afora. Todos sabemos disso. Mas a 860 metros, pessoas à margem esquerda vivendo em palafitas. É o retrato do Brasil. Riqueza e pobreza. Esse é o porta-retrato que o pessoal do Cruzeiro tem, né? Quando o navio está atracado ali em frente à marinha, quando você acorda de manhã, você dá de frente com as palafitas. Esse é o nosso cartão postal. Isso mesmo. E tudo que nós construímos, tudo que a gente projeta, que a gente organiza, ao final da conta, nós organizamos tudo isso, planejamos tudo isso para quem? Se não para as pessoas. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar de uma logística, de uma operação de logística portuária, mas voltada também para as pessoas. Porque o usuário final são as pessoas. Então, não é possível que a gente tenha tanta riqueza e tanta pobreza convivendo no mesmo ambiente. Eu me sinto incomodado com isso, com franqueza. E tenho destacado isso para todos os operadores, para todos os empresários que atuam, que também se incomodam. Mas muitas vezes, olha, isso não é minha obrigação. A obrigação é do Estado. E na origem é mesmo. Sem dúvida. Acontece que o Estado perdeu, há muito tempo, a capacidade de se auto-organizar nesse sentido. Daí a importância dessa nossa visão e integração, público e privado, caminhando juntos para a gente encontrar uma solução. Com o túnel, a gente vai resolver a vida dessas pessoas que moram em palafitas. Como? Essas pessoas, elas receberão moradias adequadas. Já existe um cronograma que começa agora, no final desse mês, capitaneado pela Prefeitura do Guarujá. Inclusive, a autoridade portuária está aportando 60 milhões de reais, porque são áreas portuárias. Já me perguntaram, Max, mas o que o porto tem a ver com isso? Bom, são áreas portuárias que poderiam
estar sendo utilizadas por operadores portuários para a geração de recursos para o próprio porto. E com isso, por exemplo, a Santos Brasil poderia adensar parte daquela área para aumentarmos a capacidade do recebimento de containers. Tá aí. Respondendo a sua pergunta. Melhorando até a parte ferroviária, né? Porque ali Perfeito. passa uma ferrovia no meio daquela localidade. E né? nós provocamos a Santos Brasil nesse sentido, que demonstrou interesse, inclusive fazendo um aporte de recursos, se o nosso jurídico autorizar, as nossas regras, as nossas normas, para a geração de moradia para 600 famílias que ainda estão desamparadas. Então, ou seja, essa é uma boa solução administrativa, jurídica, política, econômica, é a parceria público e privada funcionando. Então, a margem esquerda, ampliação do Terminal Santos Brasil, terminal de container. A margem direita, a possibilidade da renovação do contrato da BTP, que está em estudo pela Secretaria Nacional dos Portos, Ministério de Portos e Autoridade Portuária, e avança bem nesse sentido, até em prestígio e homenagem ao que a empresa fez no passado. Uhum. Eles recuperaram o chamado lixão de Santos, investiram milhares de reais para a recuperação ambiental, que é um case mundial. Sem dúvida. Todos sabem. Qual é a Passivo forma absurdo ambiental. do porto, da gestão pública, prestigiar esse tipo de iniciativa? No mínimo, na minha opinião, renovando o contrato, que é um poder discricionário nosso. Mas não é uma renovação gratuita, é uma renovação, né, que se apresenta com uma série de Um contrapartidas. plano de investimento, como assim o é em qualquer lugar. Exigidas, Sem previstas dúvida. em lei, atendendo todo o rigor da norma, com a possibilidade de adensamento de uma área, que já houve manifestação de interesse nesse sentido, o que faria também com que a área apropriada para o recebimento de contêineres à margem direita se ampliasse. E com a publicação do edital para o nosso STS-10, não Max, mas talvez Mini, num formato menor, prestigiando os empregos da manutenção da Ecoporto, prestigiando o adensamento e a renovação da BTP, né, e fomentando um novo terminal de passageiros, que será objeto de licitação. Agora, para finalizar sobre esse tema, Max, que é importante, hoje o Porto de Santos está preparado para o recebimento de cerca de 6 milhões de containers ano. Se nós não fizéssemos nada, se nós não tivéssemos o STS-10, se nós não tivéssemos esse adensamento para a Santos Brasil ou adensamento para a BTP, a nossa capacidade atenderia perfeitamente o gráfico do mercado, e estudos internos da autoridade portuária comprovam esses gráficos até 2032. O mercado, muitas vezes, ele trabalha com outras informações, mas é bom lembrarmos que o mercado trabalha sempre visando o gráfico, a subida do seu gráfico das suas ações na Bolsa. Então, há uma concorrência entre o mercado. Essa é a nossa função também, fomentarmos essa boa concorrência. Claro. Então, se você perguntar para algum operador, pode ser que ele diga o seguinte, o Porto de Santos vai parar. 2028, 30, não tem mais espaço para containers. Não é verdade. Então, se nós não fizéssemos nada, até 2032 nós teríamos espaço. Até porque se você pegar hoje a própria BTP, ela utiliza 60% da sua capacidade. A Santos Brasil, 50% da sua capacidade. E outros terminais privados também, que já receberam as licenças para a sua instalação e funcionamento, já iniciarão as obras dentro em breve. Então, veja só, independentemente disso, nós faremos, porque o porto precisa ser planejado sempre com um olhar a 50, 100 anos à frente. Então, nós faremos esses adensamentos e o aumento desse potencial de recebimento de container para essas áreas que eu me referi. Presidente, eu vou fazer um pequeno comentário, se o senhor me permitir, nesse ponto especificamente, até porque eu me recordo há 20 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira visita em Rotterdam, né, eles estavam construindo o Maasvlak 2. E eu fui conversar com o diretor presidente
operacional de tecnologia. A primeira foi surpresa, falei assim, pô, peraí, ele é operacional e é tecnologia também, né? Ele falou, não, aqui o nosso presidente trata dos dois, porque tecnologia tem que estar na veia para as operações portuárias. Aquilo já me surpreendeu. E a segunda surpresa que eu tive, conversando com o diretor-presidente lá do Porto de Rotterdam naquela oportunidade, foi em relação ao Maasvlak 2, né? Eu perguntei para ele, olha, quem vai ocupar essas áreas que vocês estão adensando aqui, né? Que vocês estão mudando, aumentando aqui a área de movimentação de carga no Porto de Rotterdam? A resposta dele para mim foi assim, ele falou, Maxwell, eu não sei, a obrigação que a gente tem é disponibilizar a área para o mercado. Eu não estou preocupado, né? Eu não vou aqui ficar regulando a participação de player, muito pelo contrário, eu quero é cliente. Então, quanto mais cliente tiver, melhor o é. E aí, eu tenho uma pequena preocupação quando a gente fala nesses números que são apresentados, e eu concordo com o senhor. Tem o número do operador portuário, tem o número, evidentemente, da autoridade portuária, tem o número do mercado e tem especulação para tudo quanto é lado. Mas vou pontuar a minha posição. A gente está avaliando que cada vez mais a movimentação em zona primária, zona que tem água, né, ela é mais eficiente. O senhor pontuou isso agora, todo mundo sabe. Cada vez mais o investimento está ali, a movimentação é mais rápida, mais célere, isso acontece no mundo todo. Particularmente falando, nós temos aqui zona secundária, a retroárea, né, que é uma área que foi operacionalizada no passado pela ineficiência do porto. Só existe no Brasil, né? Não tem em outro lugar do mundo. Isso daqui é uma particularidade nossa. Não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim, mas vai mudar. E eu venho debatendo muito esse ponto que nós temos que atrair a indústria para cá. Não é a indústria de bens acabados, como a gente bem o conhece, mas tem várias formas de enxergar a indústria para que possa ocupar esses terminais retroportuários, porque necessariamente essas localidades podem, de alguma maneira, fazer uma força contrária para que a gente não continue a acompanhar essa evolução que o mundo vem acompanhando hoje. Como é que a gente trata desse ponto? Como é que a gente atrai a indústria para cá, para que a gente possa ocupar com negócio essas localidades que vão se transformar, já estão se transformando, principalmente com despacho sobre águas? Primeiro com boas ações políticas, né? Incentivo fiscal, que é o fomento ao Porto Indústria, que é um tema, inclusive, que está pautado pelo Ministério da Indústria e Comércio do nosso vice-presidente. É um tema muito relevante. O ministro Márcio França recentemente pediu até uma reunião entre a diretoria da autoridade portuária, o ministro, que é o atual vice-presidente, e o próprio ministro Márcio França, para falarmos sobre o tema. Então, Porto Indústria funcionou muito bem, principalmente na área de Cubatão. Como você disse, Santos, onde a gente tem o porto organizado há 131 anos, mas com operações há mais de 400 anos, ele já não conta com tantas áreas primárias ou secundárias, né? Ali, de frente ao canal, ou áreas em recuo que servem para o armazenamento dos produtos. Na nossa projeção, e a gente está projetando o porto, levando em consideração os novos acessos, né, e as novas licitações que estão sendo elaboradas. STS-10, ali na área dos inflamáveis, nós temos algumas áreas disponíveis também, que o mercado está interessado. Lá no final, próximo a Cubatão, lá fazendo a curva, nós temos uma outra área conhecida como Segundo Lixão de Santos, que pertence à prefeitura. Existe a possibilidade de uma permuta entre prefeitura e autoridade portuária para que essa área ela passe a ser classificada como área portuária. A gente está estudando, inclusive, a extensão da nossa poligonal, justamente para que a gente tenha opções para o mercado. A margem direita, você sabe, Max, a gente não tem muitas opções, além do STS-10 no formato mini, né? O potencial de crescimento está na margem esquerda, principalmente com o acesso túnel, né? A gente percebe uma movimentação do mercado muito grande, já de olho no potencial daquela área retroportuária, Guarujá. Então, onde a gente tem aquelas casas, certamente com o túnel, 5 anos depois, nós não teremos mais nenhuma casa. Sem dúvida. Serão áreas utilizadas, exploradas devidamente pelas operações retroportuárias. Então, o porto,
ele vem crescendo e é preciso que o Estado, os municípios em especial, eles adequem o seu zoneamento para o fomento a esse chamado Porto Indústria e instalação das áreas retroportuárias. Até porque o mercado faz conta. Onde é mais barato? Por que muitas vezes nós perdemos cargas para antiga Itajaí, né? Agora Navegantes, ou Paranaguá, né? Ou Arco Norte? Né? O exportador, o importador, ele simplesmente faz um cálculo, né? Onde sai mais barato, mais em conta? Até porque a safra ela está negociada no mercado futuro, né? Perfeito. Então ele está trabalhando hoje o custo só, porque ele já recebeu por aquela mercadoria. E o raciocínio é aplicado também para armazenar o seu produto em especial nas áreas retroportuárias. Onde sai mais em conta? Armazenar em São Bernardo do Campo, no ABC, ou armazenar aqui a 200 metros, claro, né, dos operadores portuários? Hoje sai mais caro aqui, nós erramos na mão, né? Cubatão. Por que Cubatão foi o Porto Indústria e hoje não é mais? Porque certamente os prefeitos que passaram por lá erraram no passado e não geraram incentivos fiscais para a manutenção das empresas. Esquecendo da comida para a galinha dos ovos de ouro, né? Pegaram só os ovos e a galinha morreu de fome. Barueri é uma cidade com 200 mil habitantes que arrecada 3 bilhões de reais, ao lado de Itapevi e Carapicuíba. Carapicuíba, em especial, tem 600 mil habitantes e arrecada 500 milhões de reais. Impressionante. Alguma ação política foi feita no passado para que Barueri se transformasse na potência econômica que é hoje e Carapicuíba não. Presidente, eu não sei se o senhor viu, dá uma olhada, eu vou até mostrar aqui, olha a quantidade, a assessoria já está me cobrando lá o tempo do presidente, mas eu fiz uma série de anotações aqui, dava para passar o dia, né? Se o pessoal pedir um vinho aqui, eu ainda varo a madrugada aqui conversando de Porto com o senhor, mas tem muito assunto aqui para a gente tratar. Já vai ficar o convite, eu vou reivindicar aqui para a gente conversar um pouquinho mais para frente, principalmente quando esses projetos estiverem realmente caminhando para que a gente possa entender e promover esses projetos aqui no Porto 360. Para encerrar, presidente, falando de emprego, né? A gente bem o sabe da complexidade que existe hoje dessa antiga geração que estava habituada com o modelo operacional, né, que é uma geração que de forma legítima está reivindicando, né, a sua continuidade, muitas vezes tentando, né, essa reivindicação de forma até que não tem aderência com a realidade de hoje, mas é legítima essa reivindicação, até porque são pais de famílias, eu olho por esse lado também, né? Então, se amanhã ou depois a tecnologia acabar com a função do apresentador, ou eu me reinvento, né? Ou eu vou brigar para continuar com os apresentadores de programa sem tecnologia. Isso faz parte, né, do próprio ser humano. Então a gente tem essa geração, né, que a gente precisa entender, capacitar, atrair esse pessoal para vir para este mundo moderno. E aí o que mais me preocupa, eu venho dizendo isso, tem pessoas que ficam até chateadas comigo, porque eu pontuo isso, eu falo que as nossas lideranças estão envelhecendo no setor portuário, Pomini. Como é que a gente atrai essa nova geração para atuar no setor portuário, uma vez que, tendo tecnologia, a gente compete com o setor bancário, com setores que são muito mais fortes, né, financeiramente falando, até propriamente do que a operação portuária? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, primeiro, o reaproveitamento dos profissionais, né, que exerceram nobres funções que trouxeram e transformaram o Porto de Santos no que é hoje. Se o Porto tem essa operação há 400 anos e oferece essa infraestrutura, que é uma das maiores do Hemisfério Sul, nós devemos muito aos amarradores, aos estivadores, claro, né, a esses profissionais que estão sendo substituídos por novas tecnologias. Então, existe uma dificuldade muito grande para o reaproveitamento dessas pessoas em outras funções que exigem preparo, capacitação, tecnologia. Então, esse é um desafio, não só do setor público, mas principalmente do mercado. claro. A diferença é que o mercado simplesmente pode substituir, né? A administração pública, ela precisa respeitar a efetividade desses profissionais que são concursados na origem. Então, internamente, por exemplo, nós temos um programa que foi implementado há 3 meses, por exemplo, para o reaproveitamento dos amarradores, né? Quando nós chegamos, existia orientação para a dispensa, tendo em vista
que não é mais necessário, como regra, a prestação desse serviço. Nós convidamos esses profissionais para que recebessem cursos internos. Acontece que nem todos aderiram. A grande maioria estavam em home office há 3 anos, uma parte aderiu, uma parte está fazendo a gestão do museu, por exemplo, porque eles conhecem que legal. a história do Porto de Santos, né? A gente tem, dentre esses núcleos, essas pessoas, aqueles que são proativos, aqueles que querem contribuir, aqueles que ainda sonham com o crescimento profissional. Mas nós temos, por outro lado, aqueles que não receberam estímulos Sem dúvida. da empresa, Claro. pública ou privada, nos últimos anos. Então, o desafio é engajamento, como gerar paixão para essas pessoas. E esse mesmo raciocínio deverá ser aplicado para aqueles que queiram conhecer as operações portuárias. Eu estou aqui há 3 meses e sou um apaixonado pelo tema, né? Você, há muito mais tempo, apesar de mais jovem que eu, dá aula sobre o tema. Por quê? É algo muito complexo, né, e diferente, que envolve muito aprendizado. Quem disser que conhece de forma profunda a operação portuária de A a Z é um mentiroso, né? Sem dúvida. Quem disser que tem condições de aprender todos os dias, porque cada terminal que você visita, cada operação que você passa a entender, você entende que você não sabe nada da operação portuária como um todo, né? Que nos vincula àquela frase, eu sei que nada sei, né? E o Porto de Santos tem muito disso. É uma operação tão complexa e tão apaixonante ao mesmo tempo, mas é preciso que haja promoção, que a gente mostre isso, divulgue isso, principalmente para os jovens profissionais. E aí, principalmente nas escolas, né? A integração e a divulgação das operações portuárias nas escolas municipais do litoral, né, a exemplo do que a gente pretende fazer no nosso Armazém 7, eu penso que deveria ser obrigatória, disciplina obrigatória. Como São José dos Campos, que se destaca pela aviação, lá tem uma disciplina obrigatória sobre aviação, para estimular os estudantes de todos os níveis a empreender sobre um tema que destaque pela própria região. O nosso tema é a operação portuária, então nós precisamos estimular os nossos estudantes, né? Talvez seja uma saída. Presidente, vai ficar um desafio aqui para que a gente pense num receptivo portuário. Eu gostaria muito e sonho muito que a gente tenha um dia aqui em Santos um receptivo portuário. A gente faz parte de um conglomerado internacional de negócio do business. A gente tem isso em Roterdã, a gente percebeu isso em Israel, eu já visitei vários portos pelo mundo e lá sempre você tem um receptivo portuário para conhecer o porto. Né? Aqui em Santos eu recebo muitas mensagens de escolas, e eu não estou falando daqui da região, tá, presidente? Não é só de Santos, São Vicente, Guarujá, mas é Mongaguá, Vale do Ribeira, que querem vir a Santos conhecer o Porto de Santos. E quando a gente fala dessa questão do turismo, falta o receptivo. Então, se o senhor me permitir, eu fico 1.000.000% à disposição para promover esse receptivo portuário, caso ele faça parte do teu planejamento. Nós temos um cronograma avançado, a começar pela visitação pelo canal. O Clóvis, que é o nosso superintendente de comunicação, inclusive, é o coordenador desse receptivo. Deixa eu anotar, então é ele que eu vou cobrar, né? Então, Clóvis, já anotei aqui, viu, presidente? Para as pessoas que queiram conhecer a estrutura portuária, nós não temos ainda o chamado cais contemplativo, que é o Parque Valongo. Teremos o ano que vem. Mas nós temos um canal para que essas pessoas possam conhecer, de fato, as operações portuárias. Então, o Clóvis organizou, nós temos algumas lanchas à disposição, para que as pessoas que queiram conhecer a estrutura portuária pelo canal, eles façam a sua inscrição, será gratuito, a princípio quinzenal, e uma visita monitorada, inclusive com paradas junto a alguns operadores, para que conheça a logística, por exemplo, da Santos Brasil, da BTP, para que conheça a logística dos grãos, parando em alguns terminais que operam grãos. Nós temos os maiores exportadores de suco de laranja, nós temos o maior exportador de açúcar, de celulose, né? E eu acho que é fantástico conhecer. A nossa ideia é transformar esse passeio, esse programa de visitação permanente, justamente
partindo do princípio da necessidade de promoção do porto. As pessoas precisam conhecer a estrutura portuária, que é o que você chamou de receptivo. Então, a divulgação é muito bem-vinda, não só. Seria importante que você capitaneasse alguns operadores, iniciativa privada, que queiram patrocinar, inclusive, porque a intenção, como eu disse, é gratuito, é promover o Porto de Santos. Então, uma parceria com o setor privado, setor de comunicação nesse sentido, é muito bem-vinda e vital para a manutenção desse receptivo portuário. Rotterdam Partners, e aqui a gente precisa dos Santos Partners, atraindo essas pessoas, e pode contar comigo, presidente. Muito obrigado. Vou nessa luta com você porque a gente precisa desse receptivo e vou cobrar o Clóvis. Clóvis, já tá aqui anotado, ó, vou te cobrar, nós vamos divulgar isso daí no meu Instagram do Porto 360, nas nossas plataformas, para que a gente possa mostrar para o mundo que a gente tem competência para fazer e para receber. Presidente, show. Aqui, ó. Cara, obrigado. Que programa legal de fazer, programa bom, técnico, instrutivo para todo mundo que está nos assistindo. E vou te pedir agenda agora para o segundo semestre, não só para o reality, mas para que a gente fale também das operações do maior do Hemisfério Sul. Muito obrigado. Com o maior prazer. Uma honra e parabéns pelo seu excelente programa, que é modelo para todos os portos. Você deveria pensar em filiais do seu programa para os portos do Brasil. Parabéns. Tá aí, todo mundo que passa por aqui quer me arrumar mais trabalho, mas nós vamos em busca de fazer com que esse setor se transforme e seja sempre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja, porque assim a gente vai conseguir vencer, batalhando e trabalhando. Forte abraço e até semana que vem.